Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta, falando ainda de espiritualidade cristã. Estamos aqui com a obra do Dr. Joel Bick e Mark Jones. É uma publicação da Vida Nova, chamada Teologia Puritana, Doutrina para a Vida. O Dr. Joel Bick é um entusiasta do puritanismo, e ele escreveu essa obra aqui, analisando a perspectiva doutrinária do movimento puritano, seus principais autores e obras, encontrando aqui uma coerência com principais doutrinas teológicas. Dr. Joel Bick é muito preocupado com o estado espiritual, por assim dizer, do cristianismo norte-americano, como todos os são preocupados ao redor do mundo todo, tá? E ele tem essa proposta aqui. Foi um livro que eu adquiri, fiz uma primeira leitura. Eu não sou assim tão entusiasta do puritanismo, porque esse movimento ele foi permeado por um pensamento utópico, de utopia, de utopismo. Vamos construir a realidade da fé, a realidade cristã. Todo movimento com essa perspectiva, ele acaba criando espaço para coisas nocivas, perniciosas, danosas, aberrações, na verdade. Fala, mas é um movimento bom, é um movimento. Então, a ideia pode parecer boa, mas toda utopia só tem o final de dar vazão ao ego humano, tá? Na sociedade utópica, na sociedade ideal, pressupõe-se o indivíduo ideal, o homem ideal, a mulher ideal, o jovem ideal, a igreja ideal, tudo é idealizado na utopia. Via de regra, a imensa maioria da população não cabe na utopia, não cabe na utopia. Então, o movimento puritano é um desses movimentos. É um desses movimentos que deixou levar pelo pensamento utópico, na ideia de que o cristão por si mesmo é capaz de construir uma realidade perfeita. Nunca o foi. Todas as tentativas humanas fracassaram. Todas as tentativas da cristandade, como assim se chama, fracassaram, e fracassaram feio. Estudando todas as tentativas que a igreja fez ao longo da história de construir uma sociedade perfeita, uma sociedade utópica, uma sociedade ideal, você só verá coisas que contrariam a própria fé cristã. É muito fácil manipular a mente de pessoas que cedem a esse tipo de perspectiva. Os movimentos políticos e ideológicos mais terríveis e cruéis do mundo têm como pressuposto a construção de uma sociedade ideal. Tem como pressuposto a edificação de uma sociedade perfeita, tá? Aí você vê a, 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 a violência, os assassinatos, as perseguições, a brutalidade. Muito embora tenha essa ideia de que não só queremos fazer o bem, nunca funcionou mesmo. Então, eu dei uma lida, fiquei aqui com o pé atrás, ainda estou com o pé atrás, eu tenho muitas ressalvas com relação a esse tipo de pensamento, mas não significa que o movimento puritano em si tenha sido tomado por todos os vícios, erros e defeitos, ou que eles sejam responsáveis por todo o mal do mundo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou só dizendo que, observando a história, observando os eventos, todo movimento perfeccionista, ele acaba dando vazão a uma série de ideias, conceitos e práticas anticristãs, tá? Isso não é invenção minha, não é perspectiva minha, essa é uma perspectiva da história. Se fôssemos entrar aí na análise aí das tentativas de utopia aí, você vai ficar revoltado com as pessoas que pretenderam criar sociedades utópicas, tá?
Nós temos aqui, por exemplo, o Jim Jones. Jim Jones, ele foi parodiado. O Chico Anísio tinha o Tim Tones, né? O Tim Tones. Mas o personagem era o Jim Jones, um pastor norte-americano. Pelo que eu estudei, pelo que eu li, ele era considerado um excelente pastor, uma excelente pregação, uma vida equilibrada, até um momento em que ele enveredou por a ideia de santidade, de perfeição, fundou uma comunidade, levou pessoas com ele para, esqueci o nome do país agora, na América Central, e nessa comunidade que pretendia a utopia, a perfeição, a plena comunhão com Deus, ele resolveu experimentar a morte e convenceu os seus seguidores a cometerem o suicídio. Então foram centenas de vidas, eu não sei quantas pessoas cometeram suicídio naquela época, não tenho os números exatos. Mas era tudo muito lindo, era tudo muito bonito, a ideia era ótima, né? A perspectiva era ótima, as intenções eram boas, tá? E acabou numa tragédia absurda, grotesca. Ninguém tinha nada contra ele. Mas se você parar para analisar, a ideia de perfeccionismo, ela pode ocultar uma série de transtornos psíquicos, mentais, espirituais e coisas do gênero. Eu não sou perfeccionista, não exijo perfeição de absolutamente ninguém, Não acredito em doutrina perfeita, não acredito em construção teológico-doutrinária perfeita, tá? Porque é impossível ao ser humano construir algo perfeito, porque a perfeição não habita em nós. Somos chamados pela fé em Cristo Jesus a fazermos parte de um universo perfeito, a ser implementado, implantado pelo próprio Cristo Jesus, pelo próprio Deus no momento oportuno. Dito isto, nós vamos procurar tirar aqui uma coisa ou outra, é um farto material aqui, ele trabalhou, ele se debruçou sobre isso, ele dedicou parte da vida dele. Nós adquirimos esse material, muito embora tenhamos as nossas reservas, ele com certeza pode ser útil. Pode ser interpretado também como uma tentativa de resgate identitário, identidade. Hoje se fala muito em identidade. Eu, por exemplo, de vez em quando eu ligo a televisão, tem alguém pretendendo me ensinar o que é ser negro no Brasil, o que é ser preto. Tem uma série de pessoas, e muitas delas são incrivelmente brancas, estão dispostas a me ajudar a resgatar a minha identidade negra ou afrodescendente. Eu falo, mas muito obrigado. Porque agora, depois de toda uma vida, eu não sirvo mais nem para ser brasileiro? Então, toda construção ou resgate de uma identidade pode também ser uma tentativa ou parte de um processo de desconstrução de uma outra identidade. Não satisfeito com a identidade cristã que se estabeleceu na América do Norte, há a necessidade de se buscar valores espirituais que acrescentem, né, acrescentem vida aos movimentos cristãos que estão implantados. Uma das perspectivas sempre é a cultura do automóvel, né? Você está dirigindo e olhando no retrovisor. Então, olhando pelo retrovisor, temos lá os puritanos na ilha, lá na Inglaterra, no Reino Unido, e eles servem de exemplo, eles atendem às especificidades, né, da identidade cristã norte-americana. Então, nós podemos usar esse movimento para resgatar uma espiritualidade cristã mais robusta, né, mais apta a enfrentar os desafios dessa vida. Isso pode ser feito com qualquer cultura, quer seja ela cristã ou não. Isso pode ser feito. Não é necessariamente errado. Eu sou a favor de olhar para trás e continuar acelerando. E continuar seguindo em frente. Tá? Se o passado fosse bom, não existiria o futuro.
né? Eu acredito que o futuro, que amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a um século, será muito melhor que hoje. As condições de desenvolvimento da sociedade estarão muito melhores do que estão hoje, a menos que tudo degringole e desabe ou desmorone da noite para o dia. Mas a expectativa, a esperança é de que a sociedade que se constrói, que se estabelece, ela se fortaleça, ela se firme em fundamentos sólidos. Se não forem sólidos, descambarão. Então, o processo aqui de reforçar a identidade cristã, de agregar valores ao pensamento cristão, o ato de buscar no passado não pode ser tentar resgatar o passado com os seus erros. O ato de buscar no passado é procurar entender a força que moveu aqueles homens e mulheres num ambiente específico, num momento específico, diante das imensas dificuldades enfrentadas no passado, a adotarem uma postura de vida que os caracterizava como cristão e os diferenciava. Quer as pessoas gostassem ou não, a identidade cristã desses indivíduos era algo robusto. Questione um excesso aqui, outro excesso ali, um erro aqui, outro erro ali. Havia uma busca pela identificação com Cristo Jesus. É nesse contexto que apresenta aqui o autor, num subtítulo aqui, que Cristo é a fonte do conhecimento. Ele cita dois puritanos aqui, o Owen e o Edward Reynolds. Jesus Cristo é o repositório sagrado de toda a verdade. Jesus Cristo é o repositório sagrado de toda a verdade. E o outro complementa aqui. Cristo é a soma e o centro de toda a verdade revelada por Deus, porque é Deus encarnado. Cristo torna possível a teologia, ou seja, por ser Deus encarnado, Cristo torna possível a transmissão do conhecimento de Deus que a ele foi dado à humanidade. Cristo não é só o transmissor da salvação ou da redenção, tá? Cristo tem mais a acrescentar às nossas vidas. Ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há acréscimos também. Ele retira o pecado do mundo, ele restabelece a paz. E uma vez pacificados com Deus, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a uma vida de comunhão com Deus. Aí a busca pela a intensificação dos valores robustos que caracterizam a vida e a fé cristã. Vamos lá. A teologia de Cristo é inata, estando nele mesmo. E por esse motivo, essa teologia supera em muito a de qualquer outra pessoa cujo conhecimento de Deus tem de ser obtido de fora. Somos incapazes de entender a teologia de Cristo, a teologia de Cristo. Por isso, o autor se abstém de analisar a teologia de Jesus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está citando Colossenses, o capítulo 2, versos 3. Bem como aquele conhecimento que, mediante união pessoal, ele possui as revelações que o Pai lhe deu, e a ideia de que toda a plenitude do Espírito nele habita sem medida. Conquanto o conhecimento do próprio Cristo a respeito de Deus seja totalmente além do alcance dos crentes, assim mesmo a glória de sua pessoa, na condição de Deus homem, ele proporciona a base do conhecimento para que a revelação seja comunicada por Deus à humanidade. Ele é o mediador não somente da salvação, mas também de toda a comunicação entre Deus e a humanidade caída. É muito mais simples quando você pega o texto de Colossenses, lá o apóstolo Paulo esclarece de forma abundante. O que ele está querendo dizer? O objetivo é voltar a mente para a meditação na pessoa de Jesus Cristo. Todos os mestres espirituais cristãos, não importa, aqueles católicos estranhos que viviam em mosteiro, aqueles do início da Idade Média ali, dos primeiros séculos, que se lançaram para os desertos, os santos dos desertos, vivendo em grutas, em cavernas,
afastados da humanidade, quer seja aqueles que se dedicaram à vida monástica, ainda aqueles que se dedicaram à vida em Cristo Jesus. No protestantismo também há uma espiritualidade cristã verdadeira, há fundamentos, há princípios, há princípios. O fato é que todos eles mergulharam as suas mentes, dedicaram tempo a meditarem, a meditação sobre quem é Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esse é um ponto meditativo, mas não é só contemplativo. Há uma mente ativa buscando conhecer ou buscando absorver a verdade por Jesus Cristo transmitida. A maioria dos cristãos tem medo de meditação. Tanto medo, tanto medo, que são manipulados muito facilmente, porque se você medita, você aprende a ordenar o seu pensamento e aprende também a disponibilizar ou alocar corretamente as suas emoções e os seus sentimentos propriamente, tá? Você consegue ou deveria conseguir transferir o sentimento correto para o pensamento correto. A mente, a vontade, superando as emoções. A emoção é uma reação. Muitas pessoas são manipuladas porque estão em busca de uma reação, de um sentir, de uma lágrima, de um sorriso, né, de um arrepio. Isso pode ser facilmente manipulado. Existem técnicas que foram desenvolvidas através dos séculos aí para manipular as pessoas. É possível através de controle de iluminação. Eu, quando chego num lugar, eu já vejo a iluminação. Dependendo da iluminação, eu sei que você está sendo, por exemplo, o comércio. O comércio ama luzes, né? As pessoas, quanto mais luz, a maneira como ela enxerga as coisas altera. Eu preciso disso. Tem um brilho diferente. Não tem brilho nenhum. É o excesso de iluminação que faz com que os seus olhos absorvam um pouco mais determinados detalhes. Essa mesma capacidade de absorver ou enxergar melhor, você consegue se concentrando em determinado objeto, coisa ou pensamento. Tá? A sua mente não precisa de tantos auxílios assim, mas hoje nós vivemos numa sociedade acomodada, né? A TV é realidade aumentada, alguns programas, né? O cinema, você vai no cinema, as cores, você vai no mesmo lugar, você não percebe as cores que você encontra no cinema. Você não percebe aquelas cores. Para você enxergar com aquela intensidade, você precisa dedicar tempo à observação daquele ambiente. Aí a sua mente vai absorvendo as possibilidades de iluminação, sombra, a questão das cores. Tanto que há lugares que são mais... A luz parece ser mais intensa, são mais agradáveis, outros têm uma certa sombra, dão uma ideia maior de tranquilidade. O Brasil tem um dos melhores ambientes para fotografia do mundo. A questão da luminescência aqui, da luminosidade solar no Brasil é algo fantástico. Então, o objetivo do autor é orientar você, como os puritanos procuraram fazer nos dias deles, a voltar as suas mentes para a pessoa de Cristo Jesus, reconhecendo que nele habita toda a riqueza e todo o tesouro que Deus reservou para a humanidade. Tudo que Deus reservou para a humanidade de bom habita abundantemente, perfeitamente em Cristo Jesus. E Cristo Jesus comunica essa verdade ao ser humano. O conceito doutrinário é o de união com Cristo, mas não é união no sentido de unificar. Não é unificação com Cristo. União com Cristo é comunhão com Cristo. É participação nos dons, nos mistérios, no conhecimento e em toda a verdade que Deus comunicou para Cristo e através de Cristo para nós, humanidade.
Não que o ser humano será capaz de absorver todo o conhecimento ou de toda a verdade, ou toda a riqueza, toda a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, mas reconhecer que em Cristo Jesus estão disponibilizados para a humanidade como um todo, não é só para o indivíduo. O erro é quando a pessoa acredita que ele é um predestinado, é um escolhido, é um eleito e se torna um novo Cristo. Eu já aceitei aí um pedido de amizade, aí eu vou desligando lá, né? Mas eu fui ver, é um xarope, é um desajustado, é um desses loucos que se fantasia de uma caricatura, né, de Jesus, né? É uma caricatura, são bizarros, né? Uma coisa bizarra, grotesca, você bate o olho e fala, meu Deus, que coisa louca. E tem, isso aí tem, mas deixando os loucos de lado. É possível crescer nesse conhecimento? Sim, é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. É agradável e é justificável. A verdade é essa, é justificável, porque não há nada de mal no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Nenhum mal será despertado na vida do ser humano por aquilo que ele pode receber de Cristo Jesus, a menos que ele já tenha em si esse mal. Mas esse mal não será recebido pela fé em Cristo Jesus. Ele será incomodado pela luz que há em Cristo Jesus. E você encontrará em si mesmo coisas, hábitos, comportamentos, pensamentos que precisam ser tratados. Uma vez iluminados, eles precisam ser tratados. Marco, isso é automático? Não, não é. Não é. Esse é o engodo de quem fala de espiritualidade como se fosse assim, você sobe lá no tobogã e fala, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou meditar, eu vou me dedicar e vai tudo dar certo. Não, não. Não é automático. Não é automático. A sua vida só será mudada, a sua vida só será moldada, a sua vida só será transformada a partir do momento em que você decidir, como fez Enoque, a caminhar com Deus. Não basta a iluminação. É preciso haver a disposição em santificar o lugar, santificar o ambiente, santificar a mente, santificar o espírito. E isso é uma jornada, isso é uma caminhada, né? Não é algo que se faça num dia, numa semana, num mês ou num ano. Quando falamos de espiritualidade, eu esperei para me dedicar a isso, eu esperei mais de 30 anos, eu esperei mais de 30 anos. Não tem nada de novo. Quando eu era jovem, eu lia sobre essas coisas e aí deixa para lá, porque se não tem vida, se não tem conhecimento, fica só uma estrutura oca, uma estrutura vazia. Então, é vida. Você precisa viver, você precisa estar disposto a viver aquilo. Não adianta também fugir para o deserto, não é isso. É viver na sua realidade. Viver em função daquilo que você crê, dos compromissos que você assumiu. Não é só eu, é você e tudo aquilo que faz parte do seu viver. A vida com responsabilidade. Abrir mão de responsabilidade não vai tornar ninguém mais agradável a Deus. Todos os homens e mulheres que foram muito usados por Deus, você vê na Bíblia, na história, nenhum deles fugiu à responsabilidade. Todos eles tinham responsabilidades, tá? Não existe esse negócio de vida vazia, tá? A vida, para ser cheia do Espírito Santo, como já o é pelo fato da fé, mas para que essa plenitude alcance um mover saudável e equilibrado, ela se processa através do viver diário, através da vida comum. Você quer experimentar o extraordinário, você precisa aprender a viver o ordinário, o comum, o dia a dia. Deus todo te abençoe, te proteja e conceda paz.